Muito bem, irmãos, graça e paz, abençoados de Deus. Então vamos aí ao último capítulo dessa série aí de Dinamites da Graça. Você pode acessar depois aí nosso canal no YouTube e acompanhar toda a epístola de Paulo aos Gálatas. Falamos de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 5. E agora nós vamos fechar aí com Gálatas capítulo 6, né? Essa série Dinamites da Graça. Aconselho a vocês que entrem na nossa página do YouTube, se inscreva, clique lá no curtir, comente e compartilhe essas cápsulas de graça, esses estudos da graça para aqueles que estão começando agora na graça, ou até mesmo aqueles que estão lá no sistema religioso, que são dinamites para destruir fortalezas, sofismas e altivezes nas mentes dos eleitos de Deus, implantados durante séculos aí pelo sistema religioso. A palavra da graça é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que nele crê. Então vamos lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1 em diante, né? Vamos aí terminar essa série da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Aí no capítulo 5 nós lemos que Paulo fala de carne e de espírito, né? Ele fala das obras da carne, fala do fruto do espírito e fala para que nós andássemos no espírito, porque andando no espírito você vai colher no espírito, né? E aí no verso 6, no capítulo 6, verso 1, como é uma carta, né? Não tem esses capítulos, foram colocados aí pelas imprensas bíblicas para tentar facilitar, né, de encontrarmos os versículos, mas é uma carta, então é o mesmo contexto. Então diz aí, ó: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Veja que aí tem relação de carne e espírito. Como é que você é surpreendido em alguma ofensa? Situação de carne. Então você que é espiritual, ou seja, você que é maduro, tem que encaminhar o tal com espírito de mansidão, mas olhando por ti mesmo, hein, para que não seja tentado. Porque nem sempre isso é possível, não é verdade? Às vezes você é surpreendido numa ofensa, você quer ofender também. Você é ofendido com carne e você quer rebater com a carne. Isso é normal, não é o correto, mas é o normal, porque habitamos num corpo de carne débil, né? Um corpo de humilhação, uma carne que para nada aproveita. Mas você tem que suportar, segurar as pontas, né? Encaminhar o tal com espírito de mansidão. Às vezes, abençoado, isso salva até famílias. Às vezes, se você não cuidar disso, você quer rebater com carne, aí a pessoa vai revidar. Aí entra alguém da família, se mete, amigos, e pode causar um problema tremendo. Então é melhor você ser manso, você ser mansa, você viver nesse espírito de mansidão, você sai ganhando. Para a sociedade sai perdendo. É frouxo, é frouxa, é bobo, é boba, mas para Deus e pela sua família também, pense bem nisso, né? Olha o verso 2, ó: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros, as ofensas, né? As raivas uns dos outros, você levar essas cargas e assim você vai cumprir a lei de Cristo, ou seja, o amor. Você não vai estar pagando mal com o mal, mas pagando mal com o bem é difícil, segundo a carne mas é possível, porque você tem o Espírito de Deus na sua vida. Verso 3, porque se alguém cuida-se de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ih, agora pegou aí, né? Porque, né, a pessoa pensa, não, eu não posso repartir nada com aquele que me instrui, não, eu não vou. Aqui não está falando de dízimo. Alô, não está falando de dinheiro, dízimo. Repartir as coisas boas com aquele que instrui é aquilo que seja segundo a tua vontade, que parta de você, que você queira. Eu quero
quero ajudar aquele que me instrui nisso ou naquilo. Isso é cada um de per si, né? Não é estipular dinheiro, não é dízimo, né, oferta, não. Isso aqui, lembre-se, isso foi vivido nessa época. E nada contra nessa época também, nos dias de hoje, você querer ajudar aquele que te instrui. Partir de você, eu quero cooperar, quero fazer com que essa palavra da graça corra e seja glorificada, sim, com os teus bens ou com o teu dinheiro, isso é parte de você. Isso aí, quem está te instruindo não pode te induzir a nada. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nada disso. Isso aí parte de você, né? Então, verso 7 agora, vamos lá. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Viu? Lá no capítulo 5 fala o que significa semear na carne e semear no espírito. Então, tudo que o homem semear, isso também ele colherá ou ele ceifará. Olha que interessante que você vai colher aqui nessa terra. Semeou na carne aqui, vai colher aqui nessa terra. Não é lá. Semeou no espírito, vai colher aqui também no espírito. E bom que também você vai ter galardão. Colhe aqui no espírito e ainda recebe galardão. Olha que tremendo isso no céu. Verso 8. Porque o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Tá vendo? Você vai colher, abençoado. Um dia você vai colher. Não se canse de fazer o bem. Não desista de fazer o bem ao teu próximo. Mas você não pode fazer o bem com interesse de colher. Você tem que semear, fazer o bem na vida do teu próximo por amor. Mas o retorno é certo, a colheita é certa nesse sentido também. Verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Viu? Você foi chamado a fazer bem a todo mundo. Não olhar quem, né? E fazer o bem. Mas principalmente aos domésticos da fé, a família da fé. Isso aí, mas esse querer fazer o bem e como vai querer fazer o bem, isso aí é Deus contigo, Deus colocando no teu coração. Verso 11, veja com que com grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Se você ler o contexto de todo o capítulo de Gálatas, está falando dos apóstolos. Alô? Você vai ver aí. Depois você, então, entre no nosso canal, ouça aí Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 5 e Gálatas capítulo 6. Você vai chegar a um denominador comum e vai ver que realmente é assim. Agora, deixa eu ver aqui, verso 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem vos circuncidar para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, eu quero aí incentivar, encorajar os abençoados a entrar na nossa página aí do YouTube, se inscreva. Futuramente eu vou gravar vídeos aí ao vivo, assim, não no áudio, mas em vídeo também, e trazer esses estudos da graça. Tem muito ainda para falar da graça de Deus aí, e espalhar esse amor do Senhor, o Evangelho, que é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Graça e paz, abençoados.